Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Tudo bem? Então agora nós vamos fazer a conclusão do capítulo 3. Lembrando que na última videoaula, na semana passada, então nós trabalhamos o autor, o pensador, o filósofo Hobbes, tá? Dentro do capítulo 3, então, são os empiristas, né? Toda a unidade 2 são os empiristas, capítulo 3 e 4, nós estamos no 3. Tratamos do Hobbes na semana passada, toda a compreensão dele, toda a ideia dele empirista, né? Introduzimos o que é o empirismo. Hoje nós vamos ver então o Locke, o pensador John Locke, e depois fazermos um paralelo, ali, estudarmos um paralelo comparando os dois pensadores, Hobbes e Locke, no que eles concordam e no que eles diferem aí na questão do pensamento empirista deles, então. Ok? Então nós vamos fazer esse avanço e vamos concluir o capítulo 3. Muito bem. Então, para iniciarmos, né, para iniciarmos então a nossa aula, eu vou apresentar para vocês um esquema, um resumo, tá, do Locke. Aqui está. Tá? Então, de acordo com o filósofo inglês John Locke, né, 1632-1704, o ser humano adquire ideias durante sua vida por meio dos órgãos dos sentidos. Então, como empirista, né, como empirista que o John Locke é, ele vai trabalhar a perspectiva de que o ser humano ele não nasce com ideias inatas, como os racionalistas diziam. Né? Já Hobbes, vimos na aula passada, ele afirmava que o ser humano não possui ideias inatas. É durante a vida, por meio dos órgãos dos sentidos, que nós vamos conhecendo. Aí tem uma frase bem interessante, um pensamento que é do Locke. Ele vai dizer o seguinte: a mente de um recém-nascido é uma espécie de folha de papel em branco. Tá? A expressão que o Locke usa, que vai estar lá no capítulo 3, né, no livro de vocês, ele vai dizer o seguinte: nós somos tábula rasa. Ao nascermos, nós somos tábula rasa, ou seja, nós somos uma folha em branco, não existe nada escrito na nossa mente, não existe conhecimento inato. Nós vamos escrevendo nessa folha, né? Ele usa uma figura de linguagem aqui, né? Como se a nossa mente fosse uma folha, né? Nós vamos escrevendo ao longo da nossa vida, conforme nós formos fazendo as experiências, tendo as experiências. O que será escrito nessa folha dependerá das experiências e percepções que ela obterá. Ok? Então, essa é a perspectiva do Locke. Seguindo, a origem de nossas ideias está na experiência, a qual pode ser de dois tipos: externa, a sensação, né, as sensações a partir dos órgãos dos sentidos, e interna, que ele vai se referir então à reflexão, as experiências internas. Então, eu posso ter uma experiência, por exemplo, o me emocionar, o sentir saudade, né? Ou seja, é uma experiência que eu tenho, mas ela não é externa, ela é interna, ela acontece dentro de mim, motivada, obviamente, pelos meus sentidos, né, porque eu vi, porque eu escutei, porque eu presenciei, ou seja, ouvir uma música é uma sensação externa, pode me provocar uma reflexão, pode me provocar um sentimento interno. Okay? Então essas são as duas formas de experiência, né, que o Locke ele vai apresentar. Bem diferente do Hobbes. O Hobbes vai trabalhar no sentido das experiências externas, captadas pelos nossos cinco sentidos. Okay? Seguindo, as ideias simples da sensação e da reflexão são o material básico para o funcionamento da mente, ou seja, aquilo que eu capto pela experiência, seja pelas sensações, né, que são as experiências externas, seja pela reflexão, que são as experiências internas, é aquilo que vai fazer a nossa mente produzir conhecimento.
É a partir disso que a nossa mente produz conhecimento. Tá? Depois que adquirimos as ideias simples pela experiência, a mente combina e as reúne, tornando-as cada vez mais complexas. Ou seja, eu consigo chegar a conhecimentos complexos, a teorias científicas complexas, porque eu vou juntando ideias simples. Eu vou juntando ideias simples, experiências simples e vou formando experiências ou ideias mais complexas. Né? Tomando como exemplo aqui o cientista, tá? O Locke ele poderia dizer: o cientista ele vai experimentando isso, depois ele experimenta aquilo, depois ele faz outro teste, ele faz outro teste, ele vai juntando tudo e vai chegar às combinações mais complexas. Né? Hoje em dia está uma corrida mundial para ver se encontram uma vacina, por exemplo, para o coronavírus. Se Locke estivesse aqui, né, pode ser que ele utilizaria isso como exemplo. Ele diria: olha só, os cientistas eles estão experimentando, né, fazendo testes simples, né, testes aqui, testa isso, vê se dá certo aquilo. Daí, ao fim, ele vai juntar tudo, tá, e vai gerar uma resposta mais complexa. E se tudo der certo, uma vacina, né? Uma vacina que vai solucionar o problema que estamos enfrentando. Tá? Então vejam, como o Locke, de certo modo, ele inova, né? Ele continua sendo um empirista, assim como o Hobbes era um empirista, só que ele traz essa inovação no sentido de proporcionar uma nova perspectiva, tá? Uma nova visão acerca do empirismo, da função das experiências, até porque ele apresenta dois tipos de experiências, né? As externas e as internas. Então ele tem uma inovação, ok? E eu havia dito para esses dois autores também, além de ter uma visão sobre o conhecimento, eles têm uma visão também, e eles são muito estudados, porque eles apresentam uma compreensão acerca da política, tá? Que vai ficar exposto nesse quadro aqui, tá? Esse quadro ele vai tentar exemplificar isso, tá? A política em Hobbes. O que que eles vão dizer, né? Lembrem que eu comentei na semana passada, quando falávamos sobre o Hobbes, né, do estado de natureza, que é aquele estado que do ser humano lá no meio da selva, aquele ser humano primitivo, né? Era assim que o homem vivia, no estado de natureza. E em determinado momento ele se viu obrigado a constituir uma sociedade, a constituir um Estado. Né? O Hobbes ele vai dizer o ser humano ele precisa do Estado para viver em paz. Para viver em paz. Então, no livro O Leviatã, o Hobbes ele vai descrever o estado de natureza, né? E vai dizer que então que esse estado de natureza é o estado em que o homem não tinha poder político lá, não tinha uma sociedade organizada, e o homem ele vai estar sempre em conflito. E para resolver os problemas, né, que comumente acontecem numa sociedade, o homem ele usava a força, ou seja, ganhava o mais forte, ou ganhava o mais bem armado. Enfim, essa era a perspectiva do Hobbes. Tá? O Locke ele vai pensar diferente. Tá? Ele vai dizer o seguinte: para o Locke, então, para acabar com os conflitos do estado primitivo, os homens se associam e estabelecem um contrato social para viver tranquilamente de acordo com as leis. O Locke ele vai dizer, na verdade não é que o ser humano ele só briga, na verdade o que caracteriza o ser humano no estado de natureza é que o ser humano ele quer sempre se dar bem. Ele quer sempre estar numa melhor situação do que o outro, do que a outra pessoa. E para isso, muitas vezes ele trapaceia, muitas vezes ele faz aquilo que não deve, tá? Como no estado de natureza não existem leis, não tem como dizer se a pessoa está certa ou errada. Então,
Para garantir isso, o ser humano ele cria o Estado, e nesse Estado vai existir o poder legislativo e o poder executivo, ou seja, aquele poder que cria as leis e aquele poder que executa as leis, tá? Ou seja, vão se criar, e para ele o mais importante é o legislativo, porque o mais importante é numa sociedade existirem leis, para que todos cumpram as leis. Somente com leis, tá, é que o ser humano ele vai conseguir viver em sociedade. Perfeito? De outra forma, o Hobbes, então, ele vai dizer o seguinte: para acabar com essa guerra que existe no estado da natureza, para preservar a própria vida, o ser humano ele teve que abrir mão da sua liberdade. Tá? Ou seja, o que ele quer dizer quando ele fala que o ser humano tem que abrir mão da sua liberdade? Porque veja só, no estado da natureza, cada um fazia o que queria, ou o que quisesse fazer. Então, no estado da natureza, o ser humano ele era totalmente livre. Tá? Eu faço o que eu quero. Então eu faço. Se eu quiser matar, eu mato. Se eu quiser bater, eu bato. Se eu quiser fugir, eu fujo. Enfim, o ser humano fazia o que queria fazer. Só que esse estado de liberdade total, eu posso fazer o que eu quero, mas também a pessoa que está do meu lado faz o que quer. Eu posso matar, a pessoa que está do meu lado também pode matar. Então eu nunca vou ter segurança. Então, para manter a paz, para me sentir seguro, eu tenho que renunciar à minha liberdade, ou seja, não ser mais completamente livre e passar a obedecer um soberano, passar a obedecer alguém que tem poder e que vai dizer se eu posso ou não fazer. Então eu vou transferir, eu vou dar para alguém a minha liberdade e em troca disso, essa pessoa, esse poder político vai garantir a minha vida, tá? Ou vai garantir que as pessoas, que os outros não entrem em guerra comigo. Entendeu? Então, por isso que o Estado civil ele é bom para o Hobbes, o contrato social ele é bom para o Hobbes. Já o Locke, então, ele vai dizer o seguinte, que os cidadãos eles têm a necessidade de transferir os seus direitos para o Estado, para o soberano, mas eles devem obedecer às leis sociais. Tá? Ou seja, aqui o Hobbes ele vai dizer, não é que eu vou entregar os meus direitos para o poder. Não. Eu faço um contrato social, elejo os meus representantes e prometo obedecer essas leis. Porque se eu não obedecer essas leis, eu sei que eu vou ser punido, ou eu posso ser punido. Tá? Então, o poder legislativo, por isso que ele é tão importante para o Locke, tá? O poder legislativo é aquele que vai fazer as leis, elaborar as leis, tá? E de modo geral, quando esse poder legislativo elabora as leis, automaticamente eu tenho que cumprir essas leis para a sociedade ela poder viver minimamente organizada. Tá? Então, sem leis, sem contrato social, tanto para Hobbes como para Locke, não existe possibilidade de vivermos em sociedade. Para viver em sociedade, tem que ter um contrato social, ou seja, as pessoas têm que entrar de acordo em escolher alguém ou um grupo de pessoas para governar, para elaborar as leis, para fazer com que a sociedade consiga caminhar minimamente organizada. Tá? Caso contrário, não vai dar certo. Ok? Então, concluímos aqui essa breve apresentação então do Locke. Tá? Vamos juntar agora com aquilo que nós vimos sobre o Locke. Nós vamos ter aqui a primeira parte do nosso estudo sobre o empirismo. Ok? Um grande abraço, fiquem bem.